Bem, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre uma grandeza que é muito importante aí no estudo de subestações elétricas, que é o ponto de orvalho. O que significa o ponto de orvalho? É a importância dele para o nosso segmento. A gente vai destrinchar aí para a gente entender bem o que significa esse conceito, para a gente ter um aprendizado aí, entender bem o que significa esse ponto de orvalho. O ponto de orvalho aí é a temperatura em que o ar fica saturado de vapor de água e a condensação começa a ocorrer. Primeiro, o que é vapor? O vapor, existe a diferença entre vapor e gás. O vapor é porque essa substância você não vai encontrar ela no modo gasoso, na temperatura ambiente, nas condições normais de pressão e temperatura. Por exemplo, a condições normais de temperatura e pressão, a água é líquida. Então, a uma determinada temperatura, ela vai virar vapor. Né? O oxigênio, por exemplo, você não vai encontrar ele ali nas condições normais sólido. Você vai encontrar ele como gás. Então, ele seu estado gasoso. Então, gás, oxigênio, gás, nitrogênio. Né? Ocorre quando a substância é, ela é sólida, ou ela é líquida, e ali está como gás, né? Na forma de gás. Então, a gente sabe que o ar atmosférico ele carrega, né, essa umidade, esse vapor de água, que quanto maior essa umidade, mais vapor d'água, quanto menor essa umidade, menos vapor de água. Há uma medida absoluta do teor de umidade do ar, indicando a temperatura mínima que o ar precisa atingir para que o vapor de água se transforme em líquido, formando orvalho. O orvalho nada mais é do que, né, essa condensação, quando ele vira essas gotículas, né, que a gente observa bastante. Como funciona é justamente a saturação. Né? O ar ele não consegue mais absorver essa umidade e aí ele forma o orvalho. Em qualquer temperatura, o ar consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água. Quando esse limite é atingido, umidade relativa de 100%, o ar está saturado, ele não consegue mais. E aí uma das consequências é a formação do orvalho. Se o ar é resfriado até atingir a temperatura do ponto de orvalho, o excesso de vapor de água não pode mais ser mantido na forma gasosa e condensa. Né? Ele não consegue mais absorver. Um ar, excesso de umidade, um ar mais úmido tem um ponto de orvalho mais alto, enquanto o ar mais seco tem um ponto de orvalho mais baixo. Então, essa frase ela é muito importante para a gente entender esse fenômeno. Um ar mais úmido, mais água, tem um ponto de orvalho mais alto. Então, ele tem ali mais alto para atingir condensar, enquanto um ar mais seco tem um ponto de orvalho mais baixo. Um ar mais seco possível, ele vai ter um ponto de orvalho tão baixo que ali ele, né, vai ser muito difícil em condições normais de pressão, de temperatura, ele atingir a condensação, porque ele está muito seco. Né? Ele não tem umidade. O contrário do ar úmido, ele vai atingir um ponto de orvalho que ele vai condensar. Então, está diretamente relacionado com a umidade, a quantidade de água. Né? Ele é muito importante aí na nossa atividade industrial, no controle do ar comprimido, pois a condensação pode causar problemas como corrosão e crescimento de micro-organismos. Né? Então, eu ainda vou entrar nessa questão de subestações, que a umidade ela causa essa degradação. Né? Nos equipamentos, tanto de forma externa como de forma interna, e ela é muito importante para a gente evitar dentro de transformadores, de reatores, que é em situações aí que a gente tem que a gente tem que retirar o óleo, que a gente tem que baixar o óleo para dar uma manutenção, e a gente não quer que o ar atmosférico tenha um contato ali com a isolação, porque pode degradar essa isolação e aí causar prejuízos. Então a gente injeta um ar super seco, e como a gente bem falou aí na frase anterior, esse ar super seco ele vai ter o menor possível baixo ponto ali de ponto de orvalho. Então, o mais baixo possível, mais difícil é para ter formação de orvalho, formação de gotículas de água. Né? O importante é monitorar em subestações. É um parâmetro crítico que indica o nível de umidade do ambiente e, consequentemente, risco de condensação. Então, a gente não quer a condensação dentro do trafo, não quer dentro do reator, dentro do nosso disjuntor, porque a água pode levar a falhas de isolamento, corrosão de materiais em casos extremos, curtos-circuitos, afetando a segurança e a continuidade do serviço, porque a água conduz eletricidade. Então ela pode dar ali um curto-circuito e com o tempo a exposição ela vai causar degradações internas, a rolamentos, nessas peças mecânicas. Então a umidade reduz a rigidez elétrica, né, o isolamento, que pode causar descargas parciais, acelera os processos de corrosão, danificando as estruturas, pode ser interno, externo,
contribui para o surgimento do efeito corona. E aí a gente pode fazer esse monitoramento, que é essencial para a integridade dos equipamentos e a longevidade, né? A durabilidade daquele equipamento. É uma prática fundamental aí, o monitoramento, que como eu venho falando, né? Os sensores de ponto de observação utilizados para medir a temperatura na qual a condensação ocorrerá, indicando o nível de umidade no ambiente ou dentro de equipamentos selados, como transformadores e disjuntores com isolamento a gás CF6. Né? É comum a gente fazer essa medida aí em disjuntores, né? Justamente para fazer o que ele está dizendo, né? Ver a umidade aí, ou dentro de equipamentos selados. Né? Ele me dá ali a umidade que está dentro desse. E aí ele dá soluções aí, que é sistema de ventilação, desmitificação, né? Tem sistemas aí para isso que já estão previstos aí nas normas técnicas. Inclusive na NBR 14039 e na própria NR10. Em resumo, manter o ponto de orvalho baixo e monitorado é vital para a longevidade e o funcionamento seguro dos ativos em subestações. A gente vai ver essa tabela aqui, que ela dá um bom norte para a gente entender aí, que, por exemplo, quando a gente tem aqui, eu vou usar um caso específico, 75 graus Celsius a 75% de relatividade do ar a 25 graus Celsius, a gente vai ter aí 20 graus Celsius. Então, o que isso significa na prática é que em 20 graus Celsius a gente vai ter a condensação, a formação do orvalho. Então, por essa correlação entre temperatura ambiente e umidade relativa do ar, você tem aí o seu ponto de orvalho. Então, essa interpretação dessa tabela é muito importante para a gente entender, para a gente ter aí esse entendimento do valor real aí que vai chegar à formação do orvalho. Então, é uma umidade aí em regiões que vai depender aí da região, do qual estação do ano, mas vamos dizer que a gente está em 80% a 30 graus, né? 80% a 30 graus a gente elevou a temperatura, né? Então a gente tem 26 graus Celsius para formação do orvalho, né? A 90 graus Celsius, por exemplo, a 40 graus. Então a gente vai ter 38 graus para formação desse orvalho. Então, como foi falado lá anteriormente, quanto menor essa umidade, quanto mais seco, né, mais baixa é a temperatura, né, por avaliar. Então, bem no canto aqui a 30, umidade relativa de 30, e a temperatura menos 5, você tem aí menos 19 para ele formar o orvalho. Né? Então, é uma temperatura ali muito baixa que, ali em condições normais, essa temperatura ali não vai chegar a essa temperatura. Né? E a gente não quer que orvalhe, né, que forme essa líquido. Então, a gente indo para gás, analisando em gás, então o mais importante é transformadores, reatores e disjuntores. E disjuntores é um parâmetro de qualidade crítico para o gás isolante. Eu não falei do transformador, né? Mas a gente injeta aquele ar seco, né? E aí esse ar seco, a gente medindo o ponto de orvalho, a gente tem que garantir que ele esteja o mais seco possível, ou seja, menos umidade, para a gente garantir que ele vai estar ali com um ar, né, que não vai degradar a isolação dele. O ponto de orvalho é um parâmetro de qualidade para o gás isolante, tipicamente CF6, utilizados em disjuntores, que a gente vai estudar mais para frente, né, o CF6, utilizados em disjuntores de subestações elétricas isoladas a gás, o seu controle rigoroso é essencial para garantir a segurança e a eficiência operacional dos equipamentos. Detectar a presença de umidade, né, no gás CF6, né, porque o gás CF6 que está lá dentro, pode ter a umidade. E a gente tem que monitorar essa umidade que ele se apresenta. Né? E aí, tanto para analisando ali em um equipamento que tenha óleo, quanto para o equipamento que tenha gás, é redução do poder de isolação. É um excelente isolante, mas a presença de água diminui drasticamente suas propriedades dielétricas. Isso vai levar a falhas elétricas, descargas parciais e até curtos-circuitos dentro do equipamento. Corrosão, formação de subprodutos tóxicos, né, que é pior, formar aí outras substâncias. A umidade reage com o CF6, formando subprodutos ácidos, como fluoreto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Isso aqui é os piores dos mundos para o equipamento elétrico e para o próprio meio ambiente, que são corrosivos para os componentes internos metálicos e isolantes sólidos do disjuntor. Por isso é um parâmetro extremamente importante ali para, né, o disjuntor. Pode congelar formando cristais de gelo,
que prejudicam a operação mecânica dos mecanismos dos disjuntores, como os contatos móveis e válvulas. Pode prejudicar mecanicamente, pode prejudicar eletricamente, né, na isolação. Então, esse teor de umidade é um dos critérios mais importantes para a determinação da qualidade do gás. As normas e fabricantes geralmente especificam o valor máximo de ponto de orvalho. O valor típico de referência para o ponto de orvalho em indutores a gás F6 é inferior a menos 10 graus a pressão nominal. Então, inferior a menos 10 graus Celsius, né? Então, a gente tem que pegar a tabela e analisar os valores ali que sejam abaixo desse valor, né? Acima desse valor, aí já vai estar crítico, né? Outras especificações podem exigir teores de umidade abaixo de 500 ppmv, partes por milhões em volume. E aí é um procedimento rotineiro, né, que a gente tem que fazer esse monitoramento desse valor de ponto de orvalho dentro do gás. Então, pessoal, basicamente o que a gente queria entender realmente aqui era esses pontos, né? O que é esse ponto de orvalho, o que ele é importante aí, a gente tem em mente sobre ele, por que é tão importante a gente monitorar, porque, né, é a umidade que vai degradar o equipamento, então a gente tem que estar ciente do que é esse ponto de orvalho, e eu espero ter contribuído aí com todos vocês aí sobre esse aprendizado e sobre essa construção. A gente vai voltar mais vezes, vai falar um pouco sobre o CF6, mais detalhadamente, sobre equipamentos que a gente possa estar usando para monitorar, para fazer ensaios, e outros itens aí dos equipamentos que a gente possa fazer essa construção junto. Até a próxima.